Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Do mesmo modo, também gratidão a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos um tema de grande relevância: como se realiza a cura. Jesus, nesse manual de professores, onde ele procura responder algumas das perguntas que mais frequentemente vêm à mente dos professores de Deus, e uma das questões é a cura. E, de fato, o mundo tem uma definição de cura que, na verdade, é apenas uma alteração dos efeitos, onde o mundo considera a cura a troca de um efeito de doença, de um sonho de doença, por um sonho de saúde, sendo que a base sonho continua existindo na mente. E o curso, então, tem uma definição totalmente diferente para a cura, porque a cura que Jesus nos traz, ela vai para a causa. Ela vai para a mente de quem acredita que está aqui, para a mente que projetou a sua consciência para dentro de um mundo físico e psicológico, que se imagina estando presa dentro de um corpo. E, aparentemente, o corpo sofre os efeitos dessa mentalidade que está doente, e o mundo prega, então, que a cura precisa ser feita no corpo, porque é lá que a doença é sentida. E Jesus nos fala aqui, então, de um deslocamento que vai para a causa primeira de por que nós podemos sentir a doença através de um corpo, sendo que não é o corpo que pode criar uma doença. Mas para nós vermos, então, o que Jesus tem a nos ensinar sobre isso, então nós vamos acompanhar essa quinta pergunta: como se realiza a cura. E a primeira, ela está dividida em 3 sessões curtinhas, nós vamos fazer as 3, que é primeiro ver o propósito percebido na doença, depois o deslocamento da percepção, que traz a cura, e a função dos professores de Deus, o que eles podem fazer dentro do papel da cura. E antes de iniciarmos, então, a leitura comentada, eu convido vocês a se unirem em mim quando nós nos preparamos para esse momento, para essa hora de estudo, e aquietamos nossa mente. Podemos respirar pausadamente, trazer toda a atenção para o agora, deixar os agitos irem e os pensamentos se acalmarem, para assim, de forma serena, mas firme e convicta na nossa meta de que queremos que o Espírito Santo seja o nosso guia nesse estudo. E por essa convicção, assim será. E nisso nós já estamos, então, alinhados sob a direção do pensamento do Espírito Santo, para acompanharmos o que Jesus vai nos trazer aqui, então, nessa questão da cura. E ele nos traz aqui, ele inicia dizendo que a cura envolve a compreensão do propósito da ilusão da doença, e sem isso ela é impossível. Então, antes de falarmos de cura, ou de chegarmos à cura de fato, é preciso compreender o que se ganhava com a doença. Então, primeiro é preciso ver o propósito, e notem que Jesus não botou o propósito da doença, o propósito da ilusão da doença. Aqui já temos uma definição do quanto a doença, ela não faz parte da criação de Deus, seja a doença que for. E, portanto, ela não é real, porque ela não vem da única fonte criadora. Mas mesmo sendo ilusão, mesmo sendo uma imaginação nossa, isso não significa de forma alguma
que ela não tenha poder de nos afetar se nós acreditarmos nela. Então, e como que nós acreditamos? Trazendo um propósito para ela. Então, primeiro precisamos compreender, talvez possa até parecer estranho que Jesus vai nos trazer dentro do propósito da doença, mas todos que se identificam com sua percepção, com a sua identidade dentro de um ser separado de Deus, acreditam nesse propósito. Só quem já está fora desse propósito, que já não acredita mais nele, é que tem essa percepção completa, e sendo assim, Jesus, que já não acredita mais na doença, pode nos ensinar e nos comprovar, de modo que nós também viemos a ter a mesma convicção dele, porque o que se realizou através da mente dele também se realizará através da nossa. E assim fará sentido o que Jesus vai nos explicar aqui, dentro do propósito percebido na doença. E ele inicia ela dizendo que a cura é realizada no instante em que aquele que sofre já não vê nenhum valor na dor. Isso aqui não é superficial, aqui da boca para fora, tipo assim, querendo ser um ser separado, mas não querendo a dor. Isso é o que o ego almeja. O ego não quer mudar de forma alguma no autoconceito, na ideia de ser separado da fonte, mas ele não quer a dor, que isso necessariamente traz junto. Então, quando Jesus diz que a cura é realizada no instante que aquele que sofre não vê mais nenhum valor na dor, isso é mais profundo, é quando ele vê que não tem mais nenhum valor para ele se imaginar sendo algo diferente do que Deus criou. Se imaginar separado da ideia que Deus se estendeu através de nós. O Tiago levantou a mão? Me vem muitos aspectos, mas nesse momento parece uma ideia de que quando a gente desiste ou não ou abre mão do valor da dor, né, a estrutura egóica, se a gente pudesse personalizar ela, né, ela perde perde o jogo, né? Então ela acaba saindo do jogo porque ela está utilizando a dor para nos deslocar, né, para dentro da matriz, assim, digamos, egóica, e aí a gente fica, né, vivenciando aquilo. Quando a gente deixa dar valor a essa dor, essa proposta ali, né, de dor e não dor, né, deixa de ter sentido, então some. Seria isso? É mais do que isso, porque a dor é efeito, não é dar valor à dor, mas à causa da dor, que é o pensamento de separação. Se nós usarmos apenas a dor e que ela em si não queira mais ensinar nada, nós ainda poderíamos acreditar na separação, e isso seria magia, e também funcionaria, mas funcionaria como um recurso temporário, como os remédios físicos são, seria magia. Então, o propósito de não ver nenhum valor na dor está falando no propósito de não ver nenhum valor em ser separado da fonte. Então, Então, vai além disso, não está tá, errado, mas vai além. sim, então tá dentro, tá conectado ao aspecto da não dualidade, no caso. Exato, no aspecto isto, porque na não dualidade, na pura não dualidade, está o nosso ser. Então, na dualidade, no mundo, não há como ser dual e não dar valor para a dor, porque aquilo que causou a dor é a mesma coisa que proporcionou a ideia de ser separado, de ser dual. Não tem como ser dual e não ter dor, é impossível, porque ambos são efeitos do mesmo pensamento equivocado. Então, buscar
não valorizar a dor, mas ainda valorizar a mente separada ou a mente individual, é impossível, porque é causa e efeito. A mesma causa que fez a mente acreditar que ela é separada, é essa causa que trouxe a dor, porque ela infringiu o ser que ela é. Ela está contando uma mentira, ela está dizendo que ela se separou de Deus. Então, como que isso não traria dor? Então, não valorizar a dor não é algo para ser feito aqui no pensamento individual ou na separação, mas no reconhecimento da unicidade com a mente de Deus. É largar mão de, na mente, acreditar na separação. Então, o Espírito Santo é que tem essa dádiva desse pensamento a nos oferecer, porque por conta própria, nós já somos separação, somos ego. Então, realmente precisamos do remédio, porque nós somos o paciente, precisamos do Espírito Santo e aceitar esse convencimento que ele nos traz, de que nós ainda somos como Deus nos criou. E como efeito disso é que automaticamente não valorizaremos mais a dor, e sem valorizar a dor, a cura é instantaneamente restaurada, porque não existe, sem causa não há efeito. Fez sentido, Tiago, que é mais profundo do que uma atitude comportamental, é um reposicionamento da mente. Sim. Mas seguindo, Jesus vai explicar mais disso aqui. Quem escolheria sofrer, a não ser que pensasse que a dor lhe traz algo e algo de valor? Então, aqui nós já vemos, porque dentro do sonho, talvez possa parecer que nós já não valorizemos a dor, e até mesmo não faz sentido valorizar a dor. Mas quando nós vamos para a metafísica do curso e compreendemos que para nós pensarmos separação, necessariamente esse pensamento trouxe a ideia de que Deus está bravo conosco e que Deus quer de volta aquilo que foi usurpado dele, aquilo que foi retirado dele, que nós roubamos a nossa condição de vida separada de Deus e que Ele irá Ele quer isso de volta. Então, quando nós vemos aqui que nós não escolheríamos a dor, se nós percebêssemos que, a não ser que nós pensamos que isso tenha valor, o valor da dor não está dentro do mundo aqui. Aqui na forma comportamental, todos diriam que é melhor sem dor do que dor, a não ser por uma doença mental, os doentes que talvez gostariam ainda de sofrer. Mas na mente, todos que querem permanecer fora da mente de Deus, que querem ainda ser individuais, eles necessariamente têm que escolher algo que vai lhes trazer dor, mas eles acreditam que isso vai trazer um valor, vai trazer a consciência de um ser fora da mente de Deus, vai validar um mundo dual, um mundo fora do reino do céu. Então, este é o valor ou isso é o que a dor nos proporciona. O valor na dor é que nós, então, através dela, isso seria um pequeno preço a pagar pela condição de ser um ser separado de Deus. Até na continuação, isso vai clarear mais aqui. Ele tem que pensar que é um preço pequeno a ser pago por alguma coisa de maior valor. Então, a individualidade, esse ser fora do reino do céu, é mais valorizado do que o custo da dor. Então, a dor é um pequeno preço a pagar, pois a doença é uma escolha, uma decisão. E aqui nós vemos também a metafísica nos dizendo o quanto nós, cientes de que nós usurpamos de Deus a nossa
condição de pensarmos que somos separados de Deus, e o quanto nós queremos pagar essa conta para com Deus, porque esse pensamento de separação não nos traz paz. E aí entra a decisão de escolher a doença como uma forma de nós pagarmos um preço pela ideia de separação, por aquilo que nós pensamos que fizemos a Deus. Então, é uma barganha. A doença é uma forma de, entre aspas, apaziguar a ira de Deus, nos tornar de novo dignos diante dele, porque já sofremos o castigo merecido. Então, a doença, nesse sentido, é uma escolha e uma barganha de um pensamento insano, enlouquecido de culpa, mas que dentro da culpa parece que faz sentido. Por isso que a decisão, toda doença é uma decisão. E outra coisa, é uma decisão da mente. Não é o ser individual aqui que escolhe a doença. O ser individual é uma projeção da mente que está fora do espaço e do tempo. Então, a mente, que seria como nossa alma, então essa decisão, ela vem de um nível acima. Nós projetamos o corpo físico e psicológico e já o projetamos junto com a decisão da doença. É a escolha, então a doença é a escolha da fraqueza, na convicção equivocada de que fraqueza é força. Então, acreditando que ao sermos doentes, nós vamos ter a força de apaziguar o preço pela nossa libertação de Deus, o preço justo a ser pago, porque usurpamos do poder de vida, tiramos a vida de Deus. Se nós roubamos de Deus, tiramos vida de Deus, nós matamos a Deus. E essa conta, então, tem que ser paga, e o pagamento, que seria a nossa força, ele é equivalente à fraqueza da doença. Então, a mente escolhe ser doente, escolhe achando que está sendo forte nessa escolha pela fraqueza. Quando isso ocorre, a força real é vista como uma ameaça e a saúde como um perigo. Então, quando a doença se manifesta pela escolha da mente, que quer pagar o preço, e esse desejo de ser doente não é atendido, ela fica com medo da saúde. A própria saúde a assusta, porque ela está achando que não está conseguindo pagar uma conta que ela quer pagar. E aí ela tem medo da saúde e procura de todas as formas achar uma doença. Não sei se a Cris tinha apertado a mão, se foi por engano. Qualquer coisa, só apertar de novo. Não, tinha sim. Sim? Tá. A doença é um método concebido na loucura para colocar o Filho de Deus no trono do Pai. Então, é usurpar o poder de Deus, é ser o próprio Criador, o próprio Deus. Então, isto vem a ser a doença. Então... Ing. Oi? Quando você falou da culpa, né? Uhum. Então, assim, é como se a gente, dentro desse sofrimento, aliviasse essa culpa que a gente tem dentro, é isso? Bem isso, aliviar a culpa, pagar o preço justo pelo que afrontamos. Tá. Mas é uma culpa lá no inconsciente, é tudo no nível da mente, não é num nível agora do ser deslocado aqui dentro de uma consciência individual. É no nível acima, a nível mental, tomamos essa decisão. Entendi, obrigada. Isso. Então, por isso que a doença aqui é tida como um método concebido na loucura para colocar o Filho de Deus no trono do Pai. Então, a doença, ela significa que nós, de fato, nos separamos de Deus. Nós nos colocamos no trono do Pai porque Deus não pode entrar na doença
Então, esse é o argumento maior do ego de que nós nos separamos de Deus, porque a doença, não sendo criação de Deus e sendo sentida em nós de verdade, então o ego se acha com um argumento infalível de que de fato algo fora da mente de Deus existe, e a doença ele usa como trunfo para isso. Por isso que ela é extremamente valorizada no ego, embora que o próprio ego busque soluções para amenizar os efeitos da doença. Deus é visto como estando do lado de fora, feroz e poderoso, ansioso por manter todo o poder para si mesmo. É isso que o ego nos diz, que Deus está agora em luta conosco, querendo a nós mesmos de volta ao seu reino. Nós pensamos a separação, nós experienciamos separação, e Deus agora está furioso, feroz, do lado de fora, não dentro de nós, querendo o nosso ser que nós pensamos que fizemos a partir da ideia de separação, que Deus quer de volta esse poder de vida que foi roubado dele. Só através da sua morte, então, através da morte de Deus, é possível que ele seja conquistado por seu filho. A ideia de matar a Deus foi a ideia da separação de Deus. Então, Deus agora não é mais completo, porque eu já não pertenço mais a ele. Fiz um próprio ser, fiz algo além de Deus. Então, necessariamente, Deus teria sido morto, ou então, pelo menos, enfraquecido. Já não é mais um Deus de todo poder, mas ainda tem muito mais poder do que essa consciência individual separada, e daí o medo de Deus. Por isso que o medo de Deus é o último a ser desfeito na mente, na jornada de volta, rumo à aceitação da expiação. Dentro dessa convicção insana, o que representa a cura? Então, dentro desse contexto todo que o ego nos fez acreditar, e que nós, olhando essa argumentação e experienciando um pensamento separado de Deus, acreditamos nessa separação. Então, o que representa agora a cura dentro desse aspecto insano? Simboliza a derrota do Filho de Deus e o triunfo do seu Pai sobre ele. Então, a cura, na verdade, dentro do ego, a verdadeira cura, não o efeito de dor tirado, mas a cura, ela não é desejada dentro do sistema de separação. E não é desejada porque ela simboliza a derrota do Filho de Deus. Se vem a cura na mente, o Filho de Deus não se separou dele. Então, aquele pensamento, aquele autoconceito que acreditou que se separou de Deus e que é um ser individual agora, ele foi vencido pelo próprio Pai. Então, por isso que essa decisão pela doença foi feita para comprovar a separação de Deus, e a cura, ela não é desejada enquanto o pensamento de separação é desejado. Porque a cura, a verdadeira cura, aquela que restaura de novo a consciência, ela necessariamente desfaz o pensamento de separação. E esse autoconceito, essa individualidade, essa consciência individual e esse mundo, a parte de Deus, tudo desaparece na cura. Porque nunca foi real mesmo. Então, por isso que a cura verdadeira, ela não é desejada dentro do pensamento que ainda almeja a separação. Então, o que o ego sugere de cura é apenas efeitos mudados sem alterar a causa. E isso é impossível. Representa o derradeiro desafio em forma direta que o Filho de Deus é obrigado a reconhecer. Então, é um desafio que o Filho de Deus, o próprio Cristo, é obrigado a reconhecer que ao ser curado, o Cristo vence. Então, o Filho de Deus, aquele que acredita na separação,
ele, de fato, precisa abrir mão desse pensamento insano de separação. Simboliza tudo o que ele quer esconder de si mesmo para proteger a sua, entre aspas, vida. Então, a cura, ela vai contra tudo aquilo que protege, ou entre aspas, essa vida. Esse conceito de ser individual, esse mundo projetado fora da mente de Deus. Ele é valorizado, e na sua valorização ele é mantido através da doença. A cura não é bem-vinda quando a escolha vai para essa separação, para esse ser diferente de como Deus o criou. Se for criado, é responsável por seus pensamentos. E se é responsável por seus pensamentos, será morto para provar para si mesmo o quanto é frágil e digno de pena. O pensamento de separação. Ele acredita que se ele for curado, então ele é responsável pela doença, porque ela foi curada. Mas se ele for responsável e ele foi curado, então agora ele será morto, ou seja, diante da cura, o conceito de um ser individual desaparece. Então, a mente que ainda quer ser individual e separada, ela acredita que ela é que será morta diante da cura, porque a cura devolve a consciência para o Cristo. Se devolveu ao Cristo, não tem mais esse ser aqui. Então, esse ser aqui, ele considera, ou ele acredita, que ele será morto se o tomador de decisões voltar ao Cristo, voltar para a consciência do céu. E aí ele se protege disso através do conceito de doença. Então, essa é a insanidade, ou esse é o propósito da doença. O propósito da doença, em última instância, é manter o ser separado de Deus. Porque no momento que ele é curado, a cura significa a volta à mente de Deus. E aí o ser desaparece. Enquanto ele ainda não quiser desaparecer, enquanto ele ainda quiser ser esse auto-engano, ainda quiser usurpar do trono do Pai, ele se colocar no lugar disso, ainda vai valorizar a doença. Embora que não queira os efeitos da dor, e pode fazer magias para a dor desaparecer, mas ainda continuará dentro de um sistema doente. Então, a cura é a restauração do Cristo dentro do ser. E isso é uma decisão. Assim como o pensamento de separação foi uma decisão, o pensamento da cura é uma decisão. Mas, então, nós vimos aqui o quanto, se ele é responsável por seus pensamentos, será morto para provar a si mesmo quanto é frágil e digno de pena. Então, o ser individual desaparece diante da cura, mas se ele próprio escolhe a morte, a sua fraqueza, a sua força. Então, o que a mente faz? Para se proteger a sua individualidade, escolhe a morte. E por isso que todas as coisas aqui no mundo separado ainda acabarão em morte. Porque esta é, entre aspas, a força, embora seja uma fraqueza, mas é a força que a ideia de separação tem. Através da morte, ela ainda proclama que a separação é mais real do que o próprio Deus. Agora ele se dá ao que Deus lhe daria e assim usurpa inteiramente o trono do seu Criador. Então, através da própria projeção a partir da mente, a projeção da morte, ele se dá aquilo que ele acredita que Deus faria se o encontrasse. Deus mataria ele se encontrasse ele. Ele acredita nisso. Então, o que ele faz? O que o ego chama de uma jogada de mestre, mas é uma insanidade total. O ego mata o próprio ser, usurpando assim a
aquilo que ele acredita que Deus faria, e Deus fica impotente. Agora, Deus não pode mais restaurar a vida, porque o ego provou que a morte é real. Se a morte existe, então a vida não mais existe. Então, é assim que o ego tenta vencer a Deus e se perpetuar eternamente através de um sistema de morte, dele mesmo causar a morte, causar a doença, para, entre aspas, para usurpar do poder de Deus, que ele acredita que Deus faria isso a ele, e Deus seria todo-poderoso. Então, o ego mesmo é que mata, porque daí o poderoso é ele, e não mais Deus. Esse é o pensamento insano do ego. E dentro desse pensamento insano, nós precisamos de um deslocamento de percepção. Por isso que agora, depois de visto esse propósito na doença, Jesus nos traz o segundo item, que é o deslocamento na percepção. O ego nos jogou essa percepção que acabamos de ver dentro do propósito da doença. A cura necessariamente ocorre na exata proporção em que se reconhece que a doença não tem valor. Então, ela não tem valor para o ser real, para o Cristo, para o tomador de decisões, que reconhece que o que é vida, ela vem da fonte de Deus. Se vem da fonte de Deus, não existe mais nenhum valor na doença, não há por que trazer a doença. No momento que esse reconhecimento se dá, a cura também acontece como efeito natural disso. Basta ele dizer, eu não ganho absolutamente nada com isso, e está curado. Mas esse eu não ganho absolutamente nada com isso, é com respeito de tudo isso que Jesus nos trouxe aqui no propósito da doença. Engloba todo o pensamento de separação, de dualidade. Eu não ganho absolutamente nada com isso, com esse pensamento de separação de Deus. Então, quando isso é dito por convicção, automaticamente a mente já está curada. Mas para dizer isso, ele primeiro tem que reconhecer certos fatos. Então, não basta dizer isso aqui dentro da individualidade para proclamar um ser separado saudável. Então, isso ainda seria barganha. Então, primeiro, antes de conseguir ser honesto e sincero com essas palavras, é preciso reconhecer certos fatos. Em primeiro lugar, é óbvio que as decisões são da mente, não do corpo. Então, quem decide a doença está fora do tempo e do espaço, está na mente. Nossos pensamentos cerebrais aqui ainda são corpo. Não é o que nós pensamos aqui que decide se eu vou ser doente ou saudável, se eu vou morrer ou não. Isso está na mente, e é a mente que comanda, e não o corpo e seus pensamentos cerebrais. Se a doença não é senão um enfoque falho de como solucionar problemas, ela é uma decisão. Esse é outro fato que precisamos reconhecer. A doença é uma decisão da mente para solucionar problemas. O problema da culpa que sentimos diante da usurpação do poder de Deus. Não queremos mais a culpa, queremos a volta da paz. Nós temos uma mera lembrança de que no céu havia paz perfeita. Então, agora não estamos mais em paz. Queremos a paz, e a doença vem a ser um modo de voltar a solucionar isso, de eu pagar essa conta, e uma vez a conta paga, a paz na mente me será restaurada. Então, esta é a forma que acreditamos que esse nosso problema de ausência de paz será restaurado com a doença. Então, isso também é um fato que a mente acredita, por isso que ela optou pela doença. E se é uma decisão, se a doença foi uma decisão de um enfoque falho, mas foi uma decisão, é a mente e não o corpo que a toma. Então, é num nível fora
das decisões individuais aqui, é no nível do pensamento que nós tomamos essa decisão, não dentro do conceito, do autoconceito individual, mas dentro do autoconceito que nós somos uma mente separada de Deus, que nós somos um ser separado. A resistência a reconhecer isso é enorme, posto que a existência do mundo tal como tu o percebes depende do corpo como aquele que toma as decisões. Então, todo mundo dual aqui, o mundo inteiro, ele é visto através de decisões do corpo, decisões individuais, decisões físico-cerebrais, decisões que pensamentos individuais estão tomando decisões e tomam atitudes e fazem ações. O mundo todo aqui é visto através disso. Por isso, a grande resistência de aceitarmos que a decisão é do nível acima, no nível da mente, que é a mente que projetou o mundo. Então, não é o mundo que pensa, é a mente que pensou o mundo e que a consciência se jogou para dentro do mundo, para fugir da dor da mente. Mas a mente é que continua projetando tudo. O mundo não faz nada. É a mente que projeta tudo. Isso existe uma enorme resistência a aceitar. Mas isso é outro fato que precisamos aceitar, que é a mente que decide, se nós quisermos alcançar a verdadeira cura. Termos como instintos, reflexos e outros semelhantes representam tentativas de dotar o corpo com motivos não mentais. Então, escutar o que o corpo está nos dizendo, os sentidos individuais mais apurados que outro, isso são meras tentativas de dizer que a individualidade é que decide e não a mente. De fato, tais termos meramente declaram ou descrevem o problema, não lhe dão uma resposta. Então, é possível, sim, através dos sintomas, saber que tipo de pensamento estamos tendo e que está trazendo a doença. Mas saber que tipo de pensamento está trazendo a doença não traz a resposta da cura. Apenas descreve. Descrever a doença não é ainda sanar a doença, não é a cura. Então, ainda continua procurando dentro do mundo, dentro das soluções individuais, olhar a causa do problema e quase todas as terapias tratam disso, olham para dentro do sistema dual, enxergam um tipo de pensamento projetado para trazer esse tipo de efeito no corpo, e isso até é verdadeiro, isso descreve, de fato, o tipo da doença, mas isso não volta à decisão da mente que decidiu pela doença. Isso apenas mostra o equívoco, não mostra a solução. Apenas transcendendo a ideia da separação, da individualidade, voltando para a mente, é que nós podemos ouvir a solução que vem através do Espírito Santo. A aceitação da doença como uma decisão da mente, com um propósito para o qual ela quer usar o corpo, é a base da cura. Então, a primeira coisa a reconhecer é que é a mente que está usando o corpo e não o corpo fazendo algo a nós. Então, a decisão da doença veio primeiro na mente. O corpo apenas obedeceu. O corpo, ele não é nada. Como instrumento de comunicação, ele apenas segue os ditames de quem o está comandando. Se for o Espírito Santo, ele vai mostrar-se saudável. Se for no ego, ele vai trazer a doença para nós. Então, por isso que a base da cura está em reconhecer que é a mente que traz a doença e não o corpo. E isso é assim para a cura de todas as formas. Então, não existe uma doença que não caia nessa regra. Não existem exceções. Todas as formas de doença que a mente sente
que o corpo sente, elas vêm da mente. E assim, e isso é assim para todas as formas de cura. Um paciente decide que isso é assim e se recupera. Então, no momento que o paciente aceita, compreende o que faz sentido para ele, que é assim, foi uma decisão da mente dele de separar-se de Deus, que fez com que agora a doença fosse projetada para o corpo, ele decide que ele fez essa escolha e ele não vê mais valor nessa escolha, porque ele sabe que é impossível separar de Deus e que ele ainda está em Deus, ele se recupera imediatamente na mente, a mente volta a estar em paz. E numa mente em paz, embora que os sintomas físicos possam talvez ainda aparentar doenças, mas ele na mente já não sofre mais. Por isso que é possível ser crucificado, ter o corpo esmagado e não ter dor. Uma mente curada não sofre de dor, não sente dor. Caso se decida contra a recuperação, não será curado. Então, se ele se decide pela mente para recuperar a mente, a sanidade da mente, ele decide pelo Espírito Santo, ele é curado. Se ele se decide contra e quer continuar sendo esse autoconceito individual, ele não será curado. Quem é o médico? Apenas a mente do próprio doente. Sempre. Não é um médico, uma pessoa física que traz a cura. Não é um remédio físico que traz a cura. Isso apenas são meios através do qual o Espírito Santo pode se manifestar se essa pessoa ainda precisa, como ele diz aqui adiante, ó. Então, é só na mente que está a decisão pela cura. Então, a mente, o tomador de decisões, é quem decidiu pela doença e ele também é o médico para decidir pela cura. O resultado é aquele que ele decidir. O tomador de decisão, ele sempre está escolhendo entre uma das duas. Ou ele está escolhendo pela doença, que é a separação de Deus, ou ele está escolhendo pela cura, pela voz do Espírito Santo. Aparentemente, agentes especiais trabalham nele, mas não fazem senão dar forma à sua própria escolha. Os terapeutas, os médicos, os amigos, os conselheiros, os remédios, os chazinhos, toda forma física que possa aparentemente estar envolvido num processo de cura, meramente está dando uma forma que o paciente consegue reconhecer, mas de uma decisão que ele tomou na mente. Por isso que não existe um único remédio que cure o mesmo remédio que cure todas as formas de doença, ou o mesmo médico que cura todas as formas, porque é só a decisão da mente do paciente que decide. Não é o agente através do qual a mente aceita a escolha que decide. Então, é sempre o paciente que decide pela cura. O médico, aparentemente, trabalha através disso, o terapeuta, os remédios, mas eles não têm poder nenhum à parte da decisão do paciente. Se o paciente decidiu pela cura, aparentemente, essa cura, ele ainda acredita que ele precisa de um meio físico para enxergar a cura. E aí esses agentes, eles representam esses meios. E aparentemente esses agentes o curam, mas nunca é esse agente. Sempre é a própria mente. Por isso que o resultado é aquele que ele decidir. Aparentemente, então, alguns agentes especiais trabalham nele, mas não fazem senão dar forma à sua própria escolha. Ele os escolhe de modo a dar forma tangível a seus desejos. Então, num contexto maior, olhando do nível da mente, a mente projetou, então, também de encontrar
dentro do roteiro aqueles agentes especiais que aparentemente são os curadores, mas que apenas dão forma tangível à escolha de cura que ele tomou na mente. Isso é o que fazem e nada mais. Os remédios, os médicos, apenas dão uma forma tangível ao desejo do paciente, ao desejo que ele tomou na mente. De fato, não são absolutamente necessários. Não precisariam. Não precisa existir nenhum médico, nenhum terapeuta, nenhum remédio. O paciente, sem o seu auxílio, poderia simplesmente levantar-se e dizer: eu não tenho nenhuma utilidade para isso. Eu não tenho nenhuma utilidade para a decisão de estar doente, para a decisão de ser separado do reino de Deus. Não há forma de doença que não seja curada imediatamente, porque se essa decisão de fato vem, a cura é o efeito natural. E aqui cabe dizer, então, também que o que estamos fazendo, então, aqui, enquanto ainda somos assaltados pela doença. Estamos aprendendo a tomar essa decisão. Então, que ninguém se culpe ao aprender que a doença é uma decisão própria, porque nós estamos aprendendo a tomar essa decisão e que ela tem mais valor para nós do que aquilo que nos trouxe aquela escolha pela separação de Deus. Nós estamos no processo de aprendizagem disso. Quando finalmente aceitarmos isso com convicção, não haverá mais doença que possa nos pegar. Então, para quem... E o curso não seria para nós, os doentes, nós estaríamos junto com o Espírito Santo, oferecendo o curso, e não sendo aquele que precisa do curso, se nós não tivéssemos ainda algum equívoco a ser curado, se nós não tivéssemos ainda uma parte da decisão pela separação, da qual ainda não abrimos mão totalmente. Então, nós estamos aprendendo a valorizar aquilo que nós de fato queremos, que é a cura da mente, mas ainda não escolhemos totalmente pela decisão de largar de mão daquilo que nos deixou doentes, aquela ideia de separação. Continuando aqui no 3, qual o requisito único para essa mudança da percepção? Então, a única coisa que se pede para mudar essa decisão, simplesmente isso, o reconhecimento de que a doença é da mente e não tem nada a ver com o corpo. O que custa esse reconhecimento? Custa todo mundo que vês, pois nunca mais o mundo vai parecer reinar sobre a mente. Então, aqui que está a dificuldade que nós estamos aprendendo a desapegar. Decidir de que não vamos nunca mais ser doentes, isso parece muito bom. Mas decidir que o mundo nunca mais será o mesmo da forma como nós o vemos, isso aparentemente ainda pode trazer a ideia de sacrifício de alguma coisa. Então, por isso que ainda não estamos totalmente decididos por essa mudança de percepção. E o único requisito, então, é esse, de que a causa da doença está no corpo. Mas se nós mudarmos essa causa na mente, o próprio mundo foi feito pelo pensamento que fez a doença. Se não há mais doença, não há mais mundo. Esse mundo foi feito para ser doente. Então, o mundo, a doença desaparece, mas o mundo tal como nós o vemos na dualidade, dentro de suas imperfeições, desaparecerá também,
porque uma mente saudável não pode ver de forma doentia. E ela verá que a separação de Deus é impossível. E ela voltará a lembrar de Deus e não mais de um mundo projetado aqui. Então, o custo da cura da mente é o desaparecimento do mundo, tal como a percepção doente o tem mostrado a nós. Pois junto com esse reconhecimento, nós vamos uma frase, gente, custa todo mundo que vês, pois nunca mais o mundo vai parecer reinar sobre a mente. Pois junto com esse reconhecimento, a responsabilidade é colocada no seu devido lugar, não no mundo, mas naquele que olha o mundo e o vê como não é. Então, a responsabilidade pelo que nós vemos no mundo não é o que o mundo está fazendo. É porque nós estamos olhando uma coisa irreal, uma coisa que não é. Nós estamos equivocados quando achamos que é o mundo que é o causador dos nossos males, que nós nos sentimos mal por algo que esteja acontecendo no mundo. O mundo, que é considerado aqui o físico, não tem poder sobre a mente. É a mente que comanda o que quer ver no mundo. E quando a mente quer ver um mundo fora da mente de Deus, que seja o posto do céu, ela vê um mundo doente. E aí, aparentemente, o mundo ataca a pessoa, ataca o ser. Mas isso é totalmente insano. A mente olha para o que escolhe ver, nada mais, nada menos. É sempre a mente que escolhe se ela quer ver o mundo separado de Deus, e aí ela tem que ser o oposto do céu. E se o céu é cura, é saudável, onde é impossível a doença, o oposto disso é a doença. Então, o mundo tem que ser doente. O mundo não faz nada com ele. O mundo, então, não faz nada com a mente. É só a mente que faz as coisas para o mundo e depois o perceptor percebe o mundo como a mente decidiu. Ele apenas imaginava que fazia. Então, a própria mente, o tomador de decisões, pensava que o mundo era o causador, que o corpo físico lhe causava dor. Isso é impossível. Que o corpo físico escolhia estar doente. É impossível. Então, o mundo nunca lhe fez nada, ele apenas acreditava que fazia. Nem ele faz nada com o mundo, pois estava equivocado em relação ao que ele é. Então, o tomador de decisão também não fez nada com o mundo, porque ele ainda está no céu em Deus. Ele só imaginou que fez um mundo separado de Deus. Aí está a liberação de ambas, culpa e doença, posto que são uma só. Sentir-se culpado é o mesmo que estar doente. Escolher a doença é o mesmo que dar validade para a culpa. Então, culpa e doença não têm diferenças. Ambos são nomes para a mesma coisa, porque trazem o mesmo efeito. E o que traz o mesmo efeito tem que ter a mesma causa. Então, culpa e doença são sinônimos, são a mesma causa de um pensamento equivocado na mente. No entanto, para aceitar essa liberação, é preciso que a ideia da insignificância do corpo seja aceitável. Então, a insignificância do corpo. Não sou mais esse ser físico e individual, sou uma mente. E aqui nós precisamos novamente de honestidade para sabermos se estamos prontos a nos liberarmos daquilo que por tanto tempo nós valorizamos, que é esse autoconceito, essa individualidade física e psicológica. Então, esta passa a ser insignificante, não é mais o nosso ser. O nosso ser é aquele que Deus criou à sua imagem e semelhança e que ele mantém guardado em sua mente. Tudo mais é nosso auto-engano. Com essa ideia, a dor se vai para sempre. Então, aceitando essa liberação
do nosso pensamento de que nós nos separamos de Deus, aceitando de volta a nossa ideia, o Cristo de volta, aceitando que nós ainda estamos em Deus, a dor simplesmente desaparece para sempre. Mas também com essa ideia vai-se toda a confusão a respeito da criação. Não há mais mundo fora do céu com essa cura. Não são decorrências inevitáveis? Então, se a mente é curada, se ela é curada, ela sabe que ela está de volta em Deus. Se ela está de volta em sua consciência em Deus, se ela está ciente de novo disso, ela poderia estar ciente de um mundo que ela imaginou fora da mente de Deus? Impossível. Então, ou se está ciente do Cristo do céu, ou se está ciente de um mundo à parte de Deus. Então, no momento que a mente é curada, ela volta imediatamente a saber que ela está de volta, que ela está no céu, ela nunca deixou o céu, e assim todo esse aparente mundo separado de Deus desaparece para tal consciência. Coloca, então, porque isso é uma decorrência inevitável, coloca causa e efeito em sua verdadeira sequência em relação a uma coisa, a única coisa, e o aprendizado vai se generalizar e transformar ao mundo. Então, causa e efeito. Deus é a causa, nós somos efeito. Nada além disso. Tudo que nós projetamos também, nós o fizemos, nós criamos, com Deus continuando sendo a causa. Nós estendemos a causalidade de Deus. É isso que é a criação. Então, isso volta de novo a ser verdadeiro. E isso se aplica aqui também ao mundo, porque não havendo inicialmente, olhamos para o mundo corrigido, onde a causa e efeito, a causa não houve separação, o mundo passa a ser visto todo ele como fazendo parte do mesmo ser, e nisso ele também é curado. O mundo todo passa pelo sonho de cura, para até quando o último pensamento que pensou separação aceita isso, o mundo deixa de parecer que existe, porque aí não há mais causa para ele parecer que existe aqui. Então, antes do mundo desaparecer, ele passa por essa correção, por essa transformação, que o curso descreve como mundo real ou sonho feliz. O valor de transferência de uma única ideia verdadeira não tem fim ou limite. Um único desses argumentos, desses fatos aceitos, é infinito, vai até alcançar a eternidade. Um único pensamento verdadeiro do Espírito Santo, aceitado de fato, de que a mente é que comanda o mundo e não o mundo a mente, ou que ideias não deixam a sua fonte, nós ainda somos um pensamento de Deus, ou qualquer um dos pensamentos verdadeiros do Espírito Santo, que de fato nós aceitarmos, nunca mais nós acreditaremos no mundo como acreditávamos antes de termos acesso a esses pensamentos, a esse processo de cura. O resultado final dessa lição é a lembrança de Deus. Então, um único pensamento verdadeiro aceito chega até mesmo a lembrança de Deus. Todo pensamento do Espírito Santo tem esse poder. O que significam agora culpa e doença, dor, desastre e todo tipo de sofrimento? Então, diante da cura, chegando a ter de novo consciência de Deus, o que significa a doença, a dor, o sofrimento? Simplesmente desvanecem-se, desaparecem, somem, é como se nunca tivessem existido. Não tendo propósito, eles se vão. E com eles se vão todos os efeitos que pareciam causar. Então, não tendo mais efeitos, tudo aquilo que parecia causar desaparece também.
Causa e efeito são apenas uma réplica da criação. Então, causa e efeito do mundo. Aqui, a mente pensou separação e projetou a doença para comprovar isso, é apenas uma maneira de fazer diferente a forma como causa e efeito funciona no céu, onde Deus é a causa e a sua criação, o seu filho é efeito, e isso é imutável e eterno para sempre. Então, causa e efeito dentro do mundo, a mente pensou separação e projetou a doença para dentro do mundo, é apenas uma réplica de tentar fazer diferente a causa e efeito no céu. Vistos em uma perspectiva correta, sem distorção e sem medo, eles restabelecem o céu. Então, o sonho feliz, o mundo real, a experiência que sem dor, ela é a perspectiva correta da causa e efeito da mente que pensou separação e que aceita a cura nesse pensamento. E até aqui nós vimos que a cura, então, é totalmente do próprio paciente. Mas se é assim, Jesus traz um outro item ainda que diz a função do professor de Deus. Então, se é assim, se a cura é uma própria decisão do paciente, qual a função do professor de Deus? Então, que papel que nós temos na cura para com nossos irmãos? Então, se o paciente tem que mudar a sua mente para ser curado, o que faz o professor de Deus? É capaz de mudar a mente do paciente por ele? É claro que não. Então, é impossível. Nem Jesus pode mudar a nossa mente por nós, nem o próprio Deus pode mudar a nossa mente por nós mesmos. Só o próprio paciente que escolheu a doença pode escolher a cura. Então, para aqueles que já estão dispostos a mudar a própria mente, o professor de Deus não tem função a não ser a de se regozijar com eles, pois vieram a ser professores de Deus com eles. Então, aqueles que já aceitaram para si a cura, aquele que já está curado, ele se alegra junto com ele, porque isto causa verdadeira alegria, isso traz regozijo. Ele tem, porém, uma função mais específica para aqueles que não compreendem o que seja a cura. Então, existe um papel, uma função específica, sim, que os professores de Deus podem se permitir ser para aqueles que ainda não compreendem a cura. Por isso que não aceitaram a cura, porque não sabem ainda o que é a cura. Se soubessem, ninguém escolhe a dor compreendendo o que é a cura. Então, como eles não sabem ainda, continuam escolhendo a doença e a dor, e aí sim o professor de Deus, que já compreende o que é a cura e já aceitou para si mesmo, ele tem um papel específico. Esses pacientes não se dão conta de que escolheram a doença. Ao contrário, acreditam que a doença os escolheu. Isso faz parte do pacote. Eles não poderiam acreditar na doença se não fosse parecer que a doença os escolheu. Eles não sabem que é a mente que escolheu a doença. Eles acham que a doença é que veio a eles. E nem têm a mente aberta em relação a isso. Não estão prontos ainda para compreender esse processo. O corpo lhes diz o que fazer e eles obedecem. Então, eles partem a partir da cura do corpo e eles obedecem. E aí eles tentam mudar o efeito da doença, trazer a cura através da mudança dos efeitos. Não tem ideia do quanto esse conceito é insano. Então, nunca o corpo vai poder lhes dizer a cura. É a mente que determina, que é na mente que é escolhida a cura e não no corpo. Mas, como eles não sabem disso, eles tentam, de todas as maneiras, buscar alívios dentro do corpo, o que temporariamente até pode trazer alívio, sim, mas a morte ainda é o fim de todos os corpos. Se eles apenas suspeitassem disso, seriam
curados. Se eles suspeitassem o quanto a decisão está na mente e não no físico, não no conceito individual, eles seriam curados imediatamente. Entretanto, de nada suspeitam. Eles não sabem ainda, ninguém lhes ensinou isso ainda. Para eles, a separação é bastante real. Eles, de fato, acreditam que são um ser separado de Deus. Eles acreditam no mundo aqui. E acreditando no mundo, acreditando nessa projeção, obviamente, eles acreditam que é o corpo que determina se eles são doentes ou saudáveis. E nem suspeitam que acima do mundo inteiro, fora do tempo e do espaço, está a mente que decide. O professor de Deus vem a eles para representar uma outra escolha, aquela que haviam escolhido. E isso aqui é um trabalho mental. Eventualmente, para alguns, o Espírito Santo pode nos inspirar para falar também, mas isso aqui, essa forma é na mente. Então, o professor de Deus, ele representa uma outra escolha, porque o professor de Deus sabe que naquele ser que acredita que o mundo é real, na verdade, esse ser é parte da mente dele, é um pensamento dele que está projetado fora da consciência dele que não aceitou ainda. Então, ele, em nome de ser o mesmo ser, ele vem a ser essa escolha. A simples presença de um professor de Deus é um lembrete. Então, isso aqui é poderoso. Isso aqui funciona de fato. A simples presença de um professor de Deus é um lembrete. Nós simplesmente lembrarmos que o outro ainda é o nosso ser, embora que ele deva tomar a decisão, mas, na verdade, ele é o meu ser, então a minha consciência disso é um lembrete para ele tomar essa decisão também. Os seus pensamentos solicitam o direito de questionar o que o paciente aceitou como verdadeiro. Os pensamentos de quem está ciente, eles questionam em nome do paciente. O paciente não tem noção alguma. Ele está dormindo totalmente, ele não sabe que ele escolheu a doença. O simples lembrete do professor de Deus que está ciente disso já é um questionador no pensamento dele. E se ele o aceita, a esse questionamento, e ele se questiona também, ele é imediatamente curado. E aqui eu posso testemunhar que isso de fato é assim, porque na minha experiência pessoal, muitas vezes me trouxeram situações de pedido de ajuda, aos quais, antes de responder, eu sempre me uno apenas na mente, como um lembrete, como uma presença de um professor. Sempre faço esse reconhecimento do meu ser que está nesse ser, e muitas vezes, quando depois, mais tarde, por uma gentileza, eu vou responder, já havia desaparecido a questão. A pessoa diz, não, agora eu já estou melhor. Quando te procurei, eu estava mal, mas agora que você me respondeu, já estou melhor. Ou, de alguma maneira, esse questionamento, ele é feito no nível da mente, não é feito no nível aqui. No nível aqui, apenas escolho ser essa presença, e isso já me trouxe muitos testemunhos de cura. Então, esse é o papel que nós, como professores de Deus, podemos e devemos fazer para com aqueles que ainda não mudaram a sua mente. Porque aqueles que mudaram a sua mente, a gente só se alegra com eles porque eles não precisam mais. Mas aqueles que ainda não mudaram a mente, e eles não precisam estar cientes de um curso em milagres, pode ser qualquer pessoa. O nosso pensamento de que
Ele ainda é o meu ser, só existe uma mente. E a minha mente questiona o pensamento de separação, como ele diz aqui, ó, como mensageiros de Deus, os seus professores são os símbolos da salvação. Nós podemos e devemos ser esses símbolos, nós como professores de Deus. Eles pedem ao paciente perdão para o Filho de Deus em seu próprio nome, não em nome do paciente, isso seria separador, mas eles reconhecem, eu reconheço, o quanto ainda tem uma parte minha não curada que precisa aceitar. E é assim que Jesus faz para conosco. Jesus já não tem mais nenhum papel para si mesmo, para ele, na cura, porque ele já é totalmente curado. Mas ele é uma lembrança na nossa mente para nós aceitarmos a mesma decisão dele. E assim como Jesus faz em nome dele, dentro de nós, nós podemos fazer em nome daquele que nos vem pedir auxílio, e nós o fizemos, nós pedimos perdão a Deus, para o Filho de Deus, em nosso próprio nome, ciente de que o nosso nome é esse irmão. Eles representam a alternativa. Então, os professores de Deus, quando estamos nesse estado mental, nós somos uma alternativa na mente desse paciente que ele não está ciente que ele tem essa alternativa. Ele está dormindo, ele não sabe que tem essa alternativa. Então, nós passamos a ser essa alternativa. E, novamente, isso tudo é mental. Não tem nada a ver com comportamento ou com falar algo fisicamente. Como o verbo de Deus em suas mentes, então com o pensamento de Deus em suas mentes, com o pensamento do Espírito Santo, eles vêm para abençoar, não para curar os doentes, mas para lembrar-lhes do remédio que Deus já lhes deu. Então, a decisão da cura é do próprio doente, mas nós somos um lembrete do remédio que o próprio Deus deu através do Espírito Santo. Então, esta é a função do professor de Deus. Não são as suas mãos que curam, não é o terapeuta que cura, não é a mão de quem lembra disso, caso a gente faça alguma coisa fisicamente, não é as mãos que curam, não é a sua voz que profere o verbo de Deus, não é o que se fala, que é a voz do Espírito Santo. Eles meramente dão o que lhes foi dado. A cura lhe foi dada na mente, o reconhecimento da unidade, da unicidade perfeita, lhes foi dada na mente através do pensamento do Espírito Santo, e isso eles dão ao paciente. Com muita gentileza apelam para os seus irmãos para que se afastem da morte. E isso, de novo, é mental, ou se tiver alguma maneira de traduzir em palavras, o Espírito Santo dá palavras. Mas o pensamento mental é esse. Contempla tu, Filho de Deus, o que a vida pode te oferecer. Escolherias a doença em lugar disso? Contempla tu, Filho de Deus, o que a vida, o que o céu pode te oferecer. Escolherias a morte em lugar disso? Escolherias a doença em lugar do céu? Então, é isso, esse contexto que o pensamento nosso de reconhecermos a nossa unicidade no irmão questiona. É isso que o nosso pensamento, ciente dele como sendo parte de nós mesmos, é esse questionamento que nós trazemos a ele, para ele escolher. Nenhuma vez os professores de Deus avançados consideram as formas da doença nas quais seu irmão acredita. Então, nenhuma vez o tipo de doença importa. Se é um câncer terminal, ou uma leve dor de cabeça, um mal-estar, nenhuma vez a doença importa. Importa o pensamento equivocado. Fazer isso é esquecer que todas têm o mesmo propósito e não são, portanto, realmente diferentes. Doença é doença. Ela quer provar que
venceu seu próprio Deus. O Filho tomou o trono do Pai. Então, a separação aconteceu. Não importa a forma da doença, todas elas querem provar a mesma coisa. Então, por isso, não importa que tipo de doença seja. Eles buscam a voz de Deus nesse irmão que quer tanto se auto-enganar, ao ponto de acreditar que o Filho de Deus pode sofrer. Então, o que um professor faz? Busca a voz de Deus, busca o Espírito Santo dentro do irmão, porque o Espírito Santo está em todos, porque Deus o colocou em todos. Então, o professor avançado de Deus busca ouvir ao Espírito Santo dentro desse irmão que tanto quer se enganar, ao ponto de acreditar que ele pode sofrer. E ele, de fato, acredita que sofre. Então, mas o Espírito Santo, uma vez eu ouvindo, através desse irmão, do Espírito Santo, que isso é impossível, essa voz fica mais alta no irmão e ela se torna passível de ser ouvida pelo irmão também. O Espírito Santo sozinho no irmão, aparentemente é uma voz fraca, mas quando nós acionamos dentro do irmão, e ela fica forte de tal forma que o próprio irmão passa a ouvi-la também e passa a fazer esse questionamento. E lembram-lhe que ele não fez a si mesmo e não pode deixar de permanecer tal como Deus o criou. É isso que a voz do Espírito Santo lhe lembra, que ele ainda é como Deus o criou, ele está no céu. Isso aqui é um engano, ele não está aqui sofrendo, ele não é um ser separado físico. O mundo sequer existe, aquele mundo que ele acreditou que é real. Reconhecem que ilusões não podem ter nenhum efeito. Uma ilusão de separação não pode fazer o mundo, que seria o efeito da ideia de separação. A verdade em suas mentes procura alcançar a verdade nas mentes de seus irmãos, de tal modo que as ilusões não sejam reforçadas. O irmão sozinho acreditou totalmente nessas ilusões, mas quando a verdade, pelo nosso pensamento, alcançou a mente do irmão, essa ilusão não é mais reforçada, não se dá mais valor a ela. Assim, são trazidas a verdade. Não é a verdade que é trazida a elas. Então, nós não puxamos a verdade para dentro da ilusão para curar uma ilusão. Nós elevamos um pensamento ilusório para a cura e para a cura da verdade. E, na verdade, não há ilusão. Se não há ilusão, não há doença. Assim, elas são dissipadas. Então, todas as ilusões são dissipadas, não pela vontade de um outro, mas pela união da vontade única consigo mesma. Então, a união da vontade única consigo mesma. A decisão do irmão apoiada no nosso pensamento, que se tornou uma vontade única, e essa vontade única consigo mesma é que decidiu pela saúde. E essa é a função dos professores de Deus. Não ver nenhuma vontade como se fosse separada de sua própria e nem a sua da de Deus. Então, não ver nenhuma vontade nossa separada da nossa vontade dentro do irmão. Ainda é a nossa vontade. E essa vontade nem é separada de Deus. Esta é a função que o professor de Deus tem dentro da cura. Com isso, então, nós concluímos aqui a cura. Próxima cura é certa, é mais rápida. Hoje foi um pouco mais longa, mas isso aqui, todo o curso está estabelecido em cima disso que Jesus nos trouxe hoje. Nós estamos, então, agora, deixa eu ver aqui no chat, nós estamos na interação, e a Priscila nos colocou, Deus teve um só filho, né, Inge? E o Espírito Santo também é um só professor ou no doente? Sim, é um só filho, Cristo, o Espírito Santo é um só, que está em todos que acham que estão separados, a unidade é a cura, então, e a paz na mente vem. Na cura,
todos os obstáculos da paz desapareceram. E assim a paz tem que ser restaurada. Que maravilha que é verdade, só quero a verdade. Nada mais nos atrai aqui. Bem isso, essa é a decisão sã na nossa mente, a única decisão sã que podemos tomar, e nisso está refletida toda a cura. Alguém gostaria de trazer mais alguma coisa aqui na nossa interação? Bom, eu acredito que nós temos um vasto material nisso que nós vimos aqui, para realmente permitir que isso que o Espírito Santo nos trouxe seja o guia do nosso pensamento, e realmente nós podemos e devemos ser professores de cura, professores de Deus que trazem a cura, porque assim nós também somos curados juntos. E isso é graças à dádiva do Espírito Santo que Deus nos fez acompanhar dentro da ilusão. Então, graças a isso, nós podemos agora nos regozijar, nós podemos nos alegrar dentro da alegria da cura. Então, deixo a todos nesse feliz pensamento de que a cura é muito mais fácil que a escolha pela doença, e ela acaba, de fato, com todo o sofrimento. Eu vou desligando aqui a gravação. Gratidão a Deus por providenciar tal solução para nós.